Grande abraço pra você que tá ligado na Gol. Vamos falar da Série A, o Brasileirão, que tá pegando fogo e agora vai entrar nas suas 10 últimas rodadas. São as 10 rodadas finais do Brasileirão nessa temporada de 2024. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal pra gente acompanhar tudo que rolou na 28ª rodada e 9ª rodada do retorno. Vamos buscar aí 100 likes para esse vídeo, começando com os jogos de sábado. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2-1, com 2 gols do Rafael Veiga. O Hulk marcou para o Atlético Mineiro e o Palmeiras reduziu a vantagem do líder Botafogo para 1 ponto só. Isso porque o Fogão, no Mané Garrincha, em Brasília, só empatou com o Grêmio em 0-0. Vantagem agora apenas de 1 ponto do Botafogo em relação ao Palmeiras. Palmeiras que não tem mais nenhum campeonato que não seja o brasileiro a disputar, buscar o título e vai com força para isso. Na manhã de domingo, Juventude e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. As duas equipes não vivem os seus melhores momentos aí dentro da Série A. A Juventude tem uma vitória nos últimos 6 jogos e o Red Bull Bragantino tem uma sequência ainda pior, né? Só uma vitória nos últimos 11. Vai se aproximando aí os dois times, na verdade os dois times se aproximam de zona do rebaixamento, na verdade até eles têm uma folga, né, mas podem ainda não dá pra descartar os dois como eventuais rebaixados no fim do ano não. No Mané Garrincha, no domingo, também no Mané Garrincha, o São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, o Corinthians chegou a ficar com 2 homens a menos, praticamente por todo o segundo tempo, e mesmo assim o Corinthians foi quase buscar esse empate. São Paulo deu uma sofrida e meteu gol com o André Silva lá na reta final para definir a vitória. 3-1, São Paulo quase conseguiu ficar no G4 se o Flamengo não tivesse metido gol no finalzinho. No Castelão, Fortaleza venceu o Cuiabá por 1-0. Fortaleza, melhor mandante do campeonato, única equipe a não perder jogando em casa no Brasileiro, terceiro colocado, e tá muito perto do líder Botafogo, só 2 pontos. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense voltou a vencer depois de quase um mês, bateu o Fluminense por 1-0. O Flu agora 3 derrotas seguidas no Brasileiro. Tinha saído da zona do rebaixamento, agora volta e permanece por lá. No Beira-Rio, o Internacional bateu o Vitória por 3-1. O Inter tem a melhor sequência aí das últimas rodadas no Brasileirão, vem subindo absurdamente, um dos melhores times do retorno, tem 6 vitórias nos últimos 8 jogos. O Inter foi repondo seus jogos no Brasileirão, jogos adiados desde maio, e foi só subindo na tabela, tá na disputa pelo G4. No Mineirão, Cruzeiro e Vasco da Gama empataram por 1-1. O Cruzeiro só tem uma vitória nos últimos 8 jogos, né? Também um rendimento recente bem abaixo do que vinha sendo antes disso, mas ele continua bem ali na disputa de G4, G6 também, e o Vasco da Gama abaixo desse corte de luta por Libertadores. Na verdade, o Vasco fica na expectativa de abrir um G7, abrir um G8 para ele ter chance de chegar na Libertadores ainda nessa temporada. Mais um gol aí do Pablo Verrete no Brasileirão. Na Fonte Nova deu Bahia 1-0 para cima do Criciúma. Bahia voltando a vencer no Brasileiro e continua também nessa briga de Taça Libertadores, as vagas do ano que vem. E no Maracanã, fechando a rodada, jogo das 8 da noite, Flamengo venceu com o gol do Gerson no finalzinho do jogo, já aos 45 minutos do segundo tempo. O Atlético completando aí 8 jogos sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro, uma sequência realmente muito ruim. Só uma vitória nos últimos 11, o Atlético uma das piores campanhas do retorno. Vamos para a classificação então do Brasileiro, 28 rodadas, alguns times aí com jogos a menos ainda. Liderança do Botafogo, tem 57 pontos, só empatou na rodada e permitiu a chegada do Palmeiras, do Porco, que emoldura essa parte do vídeo da classificação. O Palmeiras está com 56 pontos, uma sequência realmente absurda. Palmeiras, vice-líder do retorno, tem uma campanha superior ao Botafogo nessa segunda parte de campeonato. Terceiro lugar o Fortaleza, 55, voltando a vencer. O Fortaleza é o único time jogando em casa, o único mandante a não perder em todo o Brasileiro. Ele tem 15 jogos com 12 vitórias e 3 empates. Só o Leão do Pici não perdeu jogando em casa, jogando no Castelão, terceiro colocado. E esse é o primeiro recorte do campeonato, é o recorte da disputa do título. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza na batalha. Bem verdade que o Flamengo, com 48 pontos em quarto, tem um jogo a menos, então ele tem um potencial de chegar até 51, podendo ficar 6 pontos atrás do Botafogo. Então até dá para considerar o Flamengo com alguma chance, mas principalmente vai ter que melhorar muito o rendimento, né? Porque não é só uma questão nos pontos. O Flamengo não tem jogado bem, tá em quarto lugar. Quinto, São Paulo, 47, quase tomou essa vaga no G4 do Flamengo, venceu o clássico contra o Corinthians, e o Flamengo não estava conseguindo vencer até o finzinho do jogo no Maracanã, mas com o gol do Gerson no final, o Flamengo voltou à sua posição de G4, o São Paulo quase assumiu esse quarto lugar ao fim da rodada, mas está em quinto com 47, momento positivo do São Paulo, 47 pontos,
positivo no Brasileiro, né? Acabou de ser eliminado na Libertadores, mas o São Paulo tem aí 47 pontos e tá nessa briga por G4 e também, claro, olhando aí para essa vaga de G6, bem verdade que depois da decisão de Libertadores e Copa do Brasil, essas vagas podem ir até o G8, né? Podem chegar, quem sabe, até G9, tem essa possibilidade, caso o campeão da Copa Sul-Americana seja brasileiro, o campeão da Libertadores seja brasileiro e também o campeão da Copa do Brasil, que será brasileiro, evidentemente, mas desde que ele esteja entre os 6 primeiros, né? Então tem essa expectativa de ampliar essas vagas até em classificação direta, então São Paulo bem posicionado. Sexto lugar o Bahia, tem 45, venceu de novo nessa rodada para cima do Criciúma. E o Bahia vai se mantendo aí nessa briga de Libertadores desde o início do campeonato. Sétimo lugar o Internacional, que tem com certeza a melhor sequência de todos aí. São 6 vitórias nos últimos 8 jogos, uma trajetória impressionante, está fazendo ponto demais. Tem 8 jogos de vencibilidade, né? Com 6 vitórias e 2 empates. Oitavo lugar o Cruzeiro com 43, teve uma queda aí de rendimento, tá tendo dificuldade para pontuar nesse momento do campeonato. Nono lugar o Vasco da Gama tem 36. Décimo o Atlético Mineiro, também 36 pontos, o Vasco tem uma vitória a mais, 10 contra 9. 11º lugar o Red Bull Bragantino, 31, e a gente falou de recorte, né? Depois do Cruzeiro a gente tem esse recorte aí do Vasco e do Atlético no meio da tabela, meio que consolidados, mas ficam na expectativa aí de abertura de vagas, né? Até G9, quem sabe, será que pinta? Não dá pra saber ainda. 11º Red Bull Bragantino tem 33, o Juventude também tem 33, diferença no saldo de gols. 13º Grêmio tem 32, 14º Criciúma 32, 15º Atlético Paranaense 31. Dá pra gente dizer que do Red Bull Bragantino pra baixo tá todo mundo aí lutando pra não cair, também lutando por vaga em Sul-Americana. A gente tem o Atlético Paranaense com 31, vice-lanterna do retorno. 16º lugar o Vitória tem 28, zona de rebaixamento Corinthians 28, Fluminense 27, Cuiabá 23 e o Atlético Goianiense voltando a vencer depois de um mês tem 21 pontos. Então toda essa galera aí do Red Bull Bragantino para baixo tem que ficar ligado, tem que ficar de olho, porque a zona de rebaixamento tá bem próxima. E pro caso de Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense, eles estão dentro da zona e precisam se recuperar mais do que imediatamente, se não quiserem amargar rebaixamento para a segunda divisão na temporada de 2025. Aqui na tela tá aparecendo a classificação do segundo turno, 9 rodadas disputadas. A gente tem o Fortaleza em primeiro lugar com 22 pontos, o Palmeiras tem a segunda melhor campanha do retorno com 20, o Internacional com 18, a gente falou da arrancada recente do Inter, terceiro lugar para ele, o Botafogo aparece em quarto com 17, também 17 para o Grêmio, que realmente teve um início muito ruim de campeonato, então mesmo com essa boa campanha de segundo turno ainda não conseguiu se afastar tanto de zona de rebaixamento, tá lá no bolo da galera de baixo. Vantagem aí do Botafogo no saldo de gols, 15 pontos para o São Paulo em sexto lugar. Bahia tem 14, o Fluminense, o Vitória e o Vasco da Gama com 13, 11 pontos para Juventude, Atlético Mineiro e o Flamengo, que não faz uma boa campanha no retorno, mas pelo menos venceu nesse domingo, 10 pontos para o Cruzeiro, 10 pontos, 9 Atlético Goianiense e Corinthians, o Atlético tem uma vitória a mais, Criciúma tem 8, Red Bull Bragantino tem 7, Atlético Paranaense tem só 6 pontos no retorno, e o Cuiabá aparece com 5 pontos. Principais artilheiros da Série A: Pedro do Flamengo tem 11 gols, 9 gols para o Estevão do Palmeiras, também para o Flaco Lopes, o argentino do Verdão, ainda com 9, Hulk do Atlético Mineiro, e fechando a lista, o Pablo Verratti, argentino do Vasco da Gama, também com 9. Esse foi o resumo da Série A do Brasileirão 2024, você deixa o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Daqui em diante são apenas mais 10 rodadas para o fim do Brasileirão. Grande abraço, turma!